Olá, amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos e espero que todos vocês estejam envolvidos nessa realidade de crescimento, nesse momento de aprendizado, quando juntos aqui nós estamos investigando a importância da eclesiologia, as realidades bíblicas que fundamentam esse organismo chamado igreja. Falamos do gênese da igreja, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, com o nascimento da igreja, a criação da igreja, a sua organização. E a minha expectativa é que você esteja realmente engajado neste processo de aprendizado, que você esteja envolvido de maneira tal que as possibilidades de crescimento e conhecimento para que possamos abençoar o mundo, ele possa estar movendo você em direção à vontade de Jesus, para o seu chamado. Por isso, então, eu quero mais uma vez te incentivar para que neste momento, quando nós estamos iniciando esse nosso encontro, que você esteja preparado. Traga o seu caderno, traga a sua anotação, faça as suas observações. Nas nossas aulas presenciais, eu já tenho incentivado a vocês, a cada aula, você, então, providencie um fichário com as suas anotações, para que você tenha, então, guardado tudo aquilo que nós estivermos compartilhando e você julgar importante para o seu crescimento, para o enriquecimento do seu conhecimento. E nós já caminhamos falando sobre a importância da doutrina da igreja, já abordamos a igreja no Velho Testamento e as suas características. Também, junto, nós já conversamos aqui a respeito da igreja no Novo Testamento e quais são as características dessa igreja do Novo Testamento. E hoje, dando prosseguimento nessa nossa aula, nesse nosso bate-papo, nós queremos ainda falar e relembrar algumas realidades. Falar, primeiramente, hoje, da dupla natureza da igreja, relembrarmos alguns conceitos que nós já abordamos aqui, adentrarmos ao conhecimento do que a teologia nos fala sobre a dupla natureza da igreja, e também averiguarmos lá no Novo Testamento quais são os símbolos e as figuras usadas para descrever a igreja. Para isso, então, nós vamos utilizar bastante hoje a Bíblia. Eu quero também convidar você a estar com a sua Bíblia aí do lado, para que nós possamos, então, buscar no fundamento, na verdade da palavra, os princípios que vão, sim, fundamentar os conceitos que estaremos aqui compartilhando. Para a gente dar início, então, é importante reforçarmos o nosso conhecimento no que diz respeito à descrição da igreja, a descrição geral da igreja. A palavra primordial usada lá no Antigo Testamento para designar o povo de Deus se deriva do verbo chamar. A palavra kahal, do hebraico, que tem por significado chamar, é a derivação, para o nosso entendimento, da ideia geral de igreja, esse chamado do povo. E no Novo Testamento, a palavra que foi então empregada para referir-se à igreja tem esse significado, chamar, mas não um chamado qualquer, um chamado para fora. Então, tanto o chamar do Antigo Testamento quanto o chamado para fora do Novo Testamento, ambos se referem a uma assembleia de pessoas chamadas por Deus.
o kahal, do Antigo Testamento, que significa chamar, e a eclesia, no Novo Testamento, o chamado para fora. São identificados como pessoas chamadas por Deus. É importante nós relembrarmos isso, porque diante dessa conclusão e dessa verdade que nós já encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor, algumas perguntas precisam ser respondidas por nós, e é importante que você já possa então refletir sobre elas. A primeira delas é: os cristãos são ordenados a se unir a uma igreja local? E baseado na resposta que damos para esta pergunta, quais são os privilégios, quais são as responsabilidades dos membros da igreja? Daí partimos para uma nova pergunta: qual é então a autoridade que essa igreja tem? E se essa igreja tem autoridade, nós precisamos, e vamos descobrir mais à frente, o que é então a disciplina da igreja e como essa igreja deve ser governada. Veja que são perguntas importantes e não para por aí. Nós precisamos também responder qual é o propósito da igreja. E se ela tem um propósito, quais são as atividades da igreja que vão ajudar os membros da igreja a alcançar o propósito dela? Sendo assim, como a igreja deve expressar-se no culto? Veja que são várias as perguntas e as respostas a essas perguntas importantes, elas não devem ser deixadas à opinião de alguém ou de algumas ideias, algumas delas até pragmáticas, ideias que estão sendo relativizadas. Não. Antes disso, elas devem ser respondidas a partir do fundamento, mas um fundamento seguro. E este fundamento seguro, ele só é encontrado na palavra escrita de Deus. E o propósito, então, desse nosso encontro, do estudo da eclesiologia, busca, portanto, estabelecer o que a Bíblia ensina sobre a natureza, sobre a autoridade, sobre o propósito e a adoração dessa igreja que nós, no Novo Testamento, vamos identificá-la por duas naturezas. Veja que interessante. Então vamos lá. Já que queremos falar sobre a natureza da igreja, é necessário, inicialmente, você pode anotar as suas observações. Existem significados distintos deste termo no Novo Testamento, do termo igreja. Geralmente indicando ali uma igreja local, quer ou não reunida para culto. Entenda bem. E para isso nós precisamos buscar a palavra de Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, o versículo de número 11, vai nos dizer assim: um grande temor se apoderou de toda a igreja. O termo igreja aqui é eclesia no Novo Testamento. E de todos que souberam desse acontecimento. Observe o termo utilizado no Novo Testamento, o termo igreja, indicando aqui uma igreja local. Se você abrir ainda no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 26, vai nos dizer assim: quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Mais uma vez, o termo igreja, nesse texto, está se referindo a uma igreja local. Observe em Romanos, no capítulo de número 16, o versículo 4, eu te convido também
a abrir a sua Bíblia aí, porque o texto vai nos ajudar muito. Romanos 16, versículo de número 4. Observe aqui o que a palavra de Deus diz a respeito dessa especificação de igreja local. Diz assim o versículo 4 de Romanos 16. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. E também o são todas as igrejas dos gentios. Diz o versículo 5. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Observe, então, que, às vezes, a expressão igreja, como está aqui em Romanos 16:5, a igreja que está em sua casa se refere a alguma igreja numa perspectiva domiciliar, ou então grupo de crentes que se reuniam em um lugar privado. Romanos 16:5 trata exatamente sobre esta igreja, a natureza dessa igreja que se reúne num local específico e, particularmente, numa casa. O versículo de número 23 também vai dizer de igual forma. Observe, Romanos, capítulo 5, versículo de número 23. Gaio os saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Olha, veja que interessante. Ao falarmos da natureza da igreja, nós identificamos agora que uma igreja local. Mas, no sentido mais geral, o termo igreja indica todo o corpo de crentes, seja no céu, seja na terra. Efésios, capítulo 1, versículo de número 22, também vai nos relatar essa perspectiva. Eu te convido a acompanhar aí na sua Bíblia. Efésios 1, 22, assim nos diz: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Olha, veja, já aqui o termo igreja não se refere a uma igreja local, uma igreja que está estabelecida em um espaço geográfico, mas abrange o sentido geral do corpo dos crentes, seja no céu, seja na terra. Assim também está em Efésios, capítulo 3, versículo de número 10, que nos diz: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Ou seja, mostrar a todos os governantes, impactar a vida do povo da nação por meio da ação divina que a igreja de Jesus promove no mundo. Observe, então, que estamos identificando, dentro da perspectiva da natureza da igreja, duas formas dessa igreja estar presente. Uma igreja na terra e uma igreja na perspectiva espiritual. Então, o sentido do termo igreja, e é importante nós definirmos e confrontarmos com outras perspectivas eclesiásticas, a exemplo da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela difere de nós, evangélicos, com respeito à natureza essencial da igreja. Eles não entendem dessa mesma forma como nós compreendemos. Eles creem e indicam a ideia de igreja a uma organização externa somente, visível somente, não espiritual, mas uma igreja visível que consiste
da participação dos sacerdotes. Essa é a ideia católica. Os sacerdotes, juntamente com os bispos, os arcebispos, os cardeais, o papa. Nós, evangélicos, nós rompemos com esse conceito externo, apenas externamente, uma igreja apenas visível. Nós buscamos, na verdade, um sentido de igreja numa comunhão também invisível e espiritual de todos os santos com o Deus Todo-Poderoso. A igreja, então, em sua natureza essencial, inclui os crentes de todas as idades e a ninguém mais. É o corpo espiritual de Jesus Cristo, o qual não há lugar para os não crentes. Daí, então, entendermos a natureza da igreja. Uma igreja presente, visível, e uma igreja numa outra perspectiva, invisível. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos destrinchar ou destrinchar as distinções que se aplicam a essa igreja. Porque ao falarmos da igreja em termos gerais, é necessário considerar algumas distinções. Porque a igreja, ela pode ser conhecida, e você pode anotar aí. Em termos gerais, a igreja é conhecida como igreja militante e igreja triunfante. Mas o que isso significa? A igreja militante e a igreja triunfante é a igreja que existe atualmente na Terra, ou seja, a igreja que está hoje na Terra é a igreja militante. Porque é chamada e atualmente se acha empenhada numa guerra santa. Nós estamos aqui em guerra contra o inimigo e de forma visível. Por isso nós estamos lutando, ou seja, militando em nome de Jesus. Nós somos a igreja militante nesta guerra. A igreja que está no céu, essa é a igreja triunfante, já que trocou a espada pela, como dizem os teólogos, pela palma da vitória. Ou seja, é a igreja que está no céu. É essa igreja triunfante de Jesus. É a igreja que é conhecida também como igreja invisível. Olha só, vocês percebem a diferença? Uma igreja que se alinha de forma visível com Cristo e está atuando. São igrejas locais, são as nossas igrejas, nós que estamos militando. Entretanto, existe uma realidade espiritual que nos envolve, onde todos os crentes espalhados por toda a terra, inclusive aqueles que já partiram, que de forma triunfante também edificam o corpo de Cristo. Essa é a igreja triunfante ou igreja invisível. Agora observe, se existe uma igreja invisível, que é a igreja triunfante, existe uma igreja visível, que é a igreja militante. Mas nesses termos, invisível e visível, o que é que nós podemos falar a respeito desta distinção? Na verdade, esta distinção de invisível e visível se aplica à mesma igreja que se acha sobre a terra, a qual é invisível no que se refere à sua natureza espiritual, de modo que é impossível determinar com exatidão quem lhe pertence ou não. No entanto, ela se faz visível, veja que interessante, na sua profissão de fé e na conduta dos seus membros,
pelo ministério da palavra. Ou seja, as ordenanças, que são então, em obediência, realizadas pelos membros dessa igreja visível, em sua organização e também no seu governo externo. Que maravilha, não é? Então você não pode deixar de anotar o que é uma igreja militante, o que é uma igreja triunfante. Assim como você já sabe agora o que é uma igreja visível e qual é a ideia de uma igreja invisível. Agora, a igreja como organismo e como instituição, o que nós podemos falar sobre ela? O que mais podemos falar sobre essa realidade da igreja? A igreja como organismo e como instituição, ela está acima de tudo. Essa distinção, ela se aplica somente à igreja que é visível. Tá? A ideia de organismo, ela se aplica apenas à igreja que é visível. E se caracteriza, esse organismo chamado igreja, se caracteriza pela vida de comunhão dos crentes e pela nossa posição no mundo. Essa é a verdade. A nossa posição neste mundo como organização que somos, pelos ofícios que a igreja exerce, pela administração da palavra, pela administração das ordenanças e também por certas formas de governos eclesiásticos. Então está aí a ideia de igreja como organismo e como instituição. Mas, além dessa ideia de igreja como organismo e instituição, há também algumas definições da igreja. E isso nós podemos abordar mais à frente, de forma mais profunda, e vamos compartilhar com vocês também. Mas a igreja invisível, ou seja, essa igreja numa perspectiva espiritual de relação com Deus, ela pode ser definida como a companhia dos eleitos, ou a reunião dos eleitos, chamados pelo Espírito de Deus, ou simplesmente comunhão espiritual dos crentes. E já a igreja visível, ela pode ser definida como uma comunidade, ou um conjunto daquelas pessoas que professam a mesma e verdadeira fé, juntamente com todos os santos. É preciso ter, na verdade, sobre o nosso conhecimento, ou sob o nosso conhecimento, que a membresia, ela pode diferir de igreja para igreja. Entretanto, cada igreja em Cristo Jesus é uma igreja visível na presença do Senhor. Para isso, nós precisamos refletir mais um pouco antes de podermos entender corretamente a autoridade, propósito e adoração da igreja. Nós precisamos compreender que a natureza da igreja, ou seja, em outras palavras, o que é a igreja? Há uma grande confusão sobre como responder a essa pergunta. E nessa perspectiva, uma grande confusão causada, muitas vezes, é promovida pelo pensamento de algumas denominações. No entanto, nenhuma vez na Bíblia nós ouvimos falar da igreja como um edifício físico. Veja o entendimento, às vezes, distorcido sobre o que é a igreja. Igreja não são capelas, não são catedrais. Igrejas não são basílicas, não são santuários. Tais
formas, tais estruturas podem facilitar as atividades e a adoração da igreja, mas eles não são a igreja. Ao contrário, como procuraremos explicar mais à frente, existem três marcas essenciais que definem a igreja. Três marcas. E essas marcas são a unidade, a pureza e a verdade. São essas três marcas indeléveis. Essas marcas definem a igreja. Se você quer conhecer uma igreja, você precisa identificar a unidade, a pureza e a verdade que é proclamada por ela. Então vamos lá. Se nós queremos falar mais sobre essas perspectivas e marcas da igreja, nós queremos atribuir, então, aquilo que os teólogos dizem como os atributos e marcas dessa igreja. Três atributos ou marcas são identificados. Esses três atributos nos trazem, então, uma maravilhosa perspectiva a respeito da natureza dessa igreja. Então vamos lá. Já que vamos falar desses atributos essenciais ou marcas, nós precisamos também entender que a igreja, ela é a comunhão unificada de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 18, foi o primeiro a usar a palavra igreja para descrever o seu povo, quando ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha eclesia. A palavra grega traduzida como igreja, nós já sabemos, é eclesia, que significa, então, assembleia. Contudo, quando Cristo usou a palavra eclesia para falar sobre o seu povo, ele elevou essa palavra para significar mais, muito mais do que apenas uma assembleia de pessoas comuns. Ele elevou essa palavra, a palavra eclesia, para significar uma reunião particular. E uma reunião particular de pessoas que ele pessoalmente edificaria. Embora alguns possam plantar o evangelho pela evangelização das pessoas incrédulas, e outros possam também regar o evangelho, ensinando os crentes que só Deus pode dar o crescimento. Repito, algumas pessoas podem plantar o evangelho na evangelização das pessoas. Outras pessoas podem regar o evangelho, ensinando os crentes. Agora, só Deus pode dar o crescimento para a igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 6 a 7, nós encontramos essa verdade. Você pode abrir a sua Bíblia aí também e ler esse texto. E isso quer dizer que é o Senhor e somente o Senhor Jesus que acrescenta diariamente à igreja aqueles que estão sendo salvos, conforme o texto de Atos 2,47 nos ensina. Consequentemente, porque Cristo é o único que edifica a igreja, Cristo também é o único a quem a igreja pertence. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Isso significa que a igreja não pertence aos pastores, não pertence ao povo, mas pertence ao Senhor. E isso é crucial para ser entendido por nós.
Cristo, então, é o único proprietário da igreja. A palavra igreja, então, comunica para nós essa verdade. A palavra igreja na verdade, traz consigo essa substância verdadeira que só Cristo pode dar a ela. Que maravilha! Olha, eu quero compartilhar com você que uma das grandes características identificadas da igreja é que ela pertence ao Senhor. E isso distingue ela dos diversos modelos de sociedades seculares que nós conhecemos por aí afora. Diferencia a igreja de clubes sociais, de outras congregações religiosas. É por isso que é comum encontrar as frases Igreja de Deus, Igreja de Cristo, repetidamente lá no Novo Testamento. Nós encontramos por diversas vezes. Porque a eclesia, que foi então criada por Jesus, ela se identifica por algumas realidades que pertencem somente a ela e a distingue de qualquer outro formato de organização social. Consequentemente, a Igreja de Deus, como é definida na palavra de Jesus, na Bíblia, não é um grupo de descrentes que se reúnem em nome de Cristo, como conhecemos em algumas realidades que se denominam como igreja. Para isso, nós vamos entender que o material que Deus vai usar para edificar a sua igreja é o seu próprio povo, o povo redimido. Efésios, no capítulo de número 2, versículos 19 a 22, vai nos falar assim. Eu te convido a acompanhar o que diz o texto. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo, o povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Veja que maravilha, meus queridos. Em outra passagem, Pedro também explica que os santos, os crentes, são as pedras vivas que compõem uma casa espiritual. Lá em 1 Pedro 2,5. Sabemos que a pedra angular, a pedra de esquina, é Cristo. Agora, com as outras pedras basilares, que consistem nos profetas, nos apóstolos, conforme Efésios 2,20, essa igreja, então, ela é formada. Todas essas pedras, elas são colocadas e entrelaçadas para formar uma única estrutura ou um único templo. Observe também que a igreja é comparada não só a um edifício. Veja que interessante. Ou a um templo. Existem comparações. A igreja, ela é identificada ou chamada na palavra do Senhor de diversas formas. Alguns chamam de edifício, alguns templos, mas também a igreja é conhecida como corpo. Nós lemos aqui nesse texto de Efésios. Assim como a metáfora de um edifício, a metáfora do corpo, comunica que essa igreja
Ela consiste de diferentes membros que estão unidos para formar uma única entidade. Sendo assim, então, essa igreja ela tem múltiplos membros, conforme ensina o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diferentes membros que estão espiritualmente unidos, estão interligados em um corpo espiritual sob um único cabeça, Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 18 e 19, fala sobre essa realidade abençoadora que a igreja, então, vivencia. Colossenses capítulo 1, versículos de número 18 e 19, assim nos relata. Observe bem a palavra do Senhor. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. O versículo 19 vai dizer: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. É o texto que está descrito na carta aos Colossenses. Veja, queridos, a importância de entendermos essa unidade visível da igreja, a sua natureza. Mas ainda temos mais, porque a unidade que é denominada invisível da igreja, essa igreja universal, nos faz pensar que é importante nós notarmos que não se deve a uma realidade entendida como invisível, um entendimento de uma perspectiva presente ou externa, visível nesse mundo. Pelo contrário, a unidade do corpo místico de Cristo é um subproduto da comunhão e da união que todos os crentes compartilham na pessoa de Cristo pela fé. Essa união com Cristo não é física, não é visível nessa perspectiva de unidade invisível, mas é espiritual. Em outras palavras, os crentes não são unidos a Cristo ao se unirem a uma igreja local, tão somente. Ao contrário, eles são unidos a Cristo pela fé. E depois são interiormente compelidos pelo Espírito e pela palavra a se unirem a uma igreja local. Assim, somente os crentes são membros dessa igreja universal. E somente os membros da igreja universal são candidatos apropriados para a membresia da igreja local. Cabe ressaltarmos que quando nós referimos a uma igreja universal, nós estamos falando desta igreja que é invisível, espalhada por toda a terra. Todos os crentes que aceitaram a Jesus Cristo e estão em algum lugar dessa terra, mas fazem parte dessa igreja de Jesus na perspectiva invisível. É importante nós frisarmos para que você entenda que somente quando nós estamos espiritualmente unidos a Cristo e unidos pela fé, somente aí então, unidos dessa forma, estaremos unidos ao corpo invisível, esse corpo universal de Cristo. E, consequentemente, há somente um corpo, e um corpo invisível e universal de Cristo. Leia o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Porque aí você percebe que essa verdade é acessada pela união pessoal e pela união espiritual com Cristo, que nós precisamos ter com Ele, o cabeça da igreja, por meio da fé. A fé, ela não só nos uniu com Cristo, mas também nos uniu com todos aqueles que também estão unidos a Cristo.
E essa união nos faz um só corpo em Cristo. E individualmente nós somos membros uns dos outros. No corpo de Cristo, a partir dessa perspectiva, que nós somos então presenteados ao aceitarmos a Jesus Cristo, não há divisão, não há separação. O texto bíblico vai dizer que não há qualquer forma de divisão entre judeu e gentio, rico e pobre, ou homem e mulher. Somos todos um em Cristo Jesus. Essa unidade não está apenas na identidade, mas está, acima de tudo, na nossa vitalidade espiritual. Cristo é a vida de todos os que creem. A vida que cada crente tem em Cristo, no entanto, é a própria vida que é compartilhada mutuamente por todos os crentes. Essa vida partilhada une cada cristão em uma única família espiritual. A partir daí, nós podemos falar também sobre a unidade visível da igreja local. Porque nós sabemos que a igreja é formada pelo povo de Deus. É formada por aqueles que espiritualmente estão unidos. Os membros individuais são chamados a se congregarem. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, nos traz essa perspectiva. Se você também puder abrir a sua Bíblia agora, você pode ler esse texto, Hebreus 10, 25. Essa unidade, conhecida como invisível e espiritual, ela constrange interiormente o povo unido em Jesus a se reunir de forma voluntária, de maneira alegre, em suas reuniões locais. Veja, a nossa relação invisível com Deus, ou seja, quando aceitamos a Jesus, essa relação, esse relacionamento profundo e invisível, nos mobiliza a nos reunirmos visivelmente. Aqueles que têm um relacionamento de comunhão com Cristo não podem deixar de também ter relacionamento e comunhão uns com os outros. Por isso nós entendemos que todo aquele que aceitou a Jesus, o próprio Espírito Santo do Senhor o mobiliza para fazer parte de uma igreja visível. E é essa unidade invisível da alma, da nossa alma com o Cristo invisível, que nos compele a vivermos em um corpo físico, ou seja, numa igreja local. Essa realidade nos impulsiona a nos unirmos externamente, nos nossos cultos visíveis, em um local, uma igreja local. A igreja local, então, ela é simplesmente uma expressão externa dessa unidade interna que cada cristão tem uns com os outros e tem com Cristo Jesus. Foi por essa razão que Cristo usou a palavra assembleia, eclesia, reunião. Chamou para fora para descrever o seu corpo. Essa palavra, então, eclesia, descreve corretamente a igreja, porque uma das marcas definidoras da igreja é que ela consiste em pessoas que desfrutam da comunhão, desfrutam do companheirismo em um lugar. 1 Coríntios, no capítulo de número 11, o versículo de número 18, eu incentivo você a acompanhar comigo o que diz.
Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Observe que mesmo na perspectiva de desafios, a igreja, ela se reúne no lugar. Ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Veja que interessante. Já no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo de número 23, veja o que o apóstolo relata quando escreve aos Coríntios. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Ou seja, mais uma vez, é demonstrado que aqueles que um dia se uniram espiritualmente com Cristo, numa perspectiva invisível, se reúnem visivelmente. Todos aqueles que Deus acrescentou à igreja, por exemplo, continuaram a se reunirem enquanto perseveravam na doutrina dos apóstolos, como diz Atos 2:42, e na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. É por essa razão que nós, então, atendendo à convocação de Jesus a esse chamado, nos reunimos invisivelmente com ele e visivelmente nas nossas igrejas locais. Nós, conhecidos como santos, se congregamos não só porque Deus uniu os nossos corações, mas porque ele nos projetou para sermos também independentes. E isto é porque nos congregarmos nos possibilita a exercermos também de forma racional o chamado que Deus nos tem dado a cada dia. Deus, meus irmãos, tem de forma proposital dotado os cristãos de formas diferentes para que nós possamos então abençoar vidas e para que nós possamos precisar uns dos outros para a nossa maturidade espiritual. Embora cada membro do corpo de Cristo receba a sua vida e alimento do cabeça que é Cristo, nós somos designados individualmente para contribuirmos para o crescimento da igreja e de todo o corpo.